react do político japonês que foi visitar o templo shintoísta que foi destruído pelo Yasuke no Assassin's Creed Shadows. Aqui, e ele vai dar aqui o feedback do que os monges shintoístas acharam, né? É o sacerdote, né? Sacerdote, Aqui, perdão. Aqui, ó. Official Statement of the Shire, né? É o pronunciamento oficial do santuário. Sim. 兵庫県議会議員永瀬武です。今日は私たち日本人の心が踏みにじられているというお話をさせていただきます。フランスの UBI ソフトというゲームメーカーが作ったアサシンクリードシャドウズというゲームをご存知でしょうか。この主人公はですね、通りすがりのですね、神主さんを切りつけたり、お社に向かって意味なく弓を射かけたりとですね、大変傍若無人な振る舞いをします。そして É porque a legenda é uma porcaria, a tradução automática, né? Porque é do japonês. Do japonês, não dá. A única que presta é em inglês, porque foi ele mesmo que colocou. Sim, então vai ter que servir do inglês. 特に今回問題になりましたのが、姫路市にあります播磨の国総社伊達氷津神社の、拝殿本殿がですね、実際これ主人公が活躍する舞台として描かれています。土足で上がり込んで抜刀し、老石の限りを尽くしてですね、鏡を Assim, ele tá explicando muito porque ele tá falando isso aqui pra boomer, né? Porque ele é um político, então ele tá falando pra boomer, que não entende, muitas vezes não entende o que é videogame. Então ele tem que explicar, é um videogame, ele vai lá, ele dá espadada em todo mundo, né? したり、もうすごい我々からしたら信じられないような光景が展開されるんですね。Pô, eu gostei disso aqui, ele falou, é um insulto aos deuses japoneses, pô. でこれは遊びだから許していいのでしょうか。 É o que isso por ser só um jogo? Absolutamente não. やはり主張なき権利というものはたまごとです。不快感があるのならば、許せないのならば、そのことはしっかりと伝える必要がある。これからたくさんの外国の人 É porque, veja, ele não disse que tem que censurar ou não, ele disse, ó, se nós estamos ofendidos, nós temos que falar. Nós temos o direito de manifestar a nossa opinião enquanto japoneses. Sim. Agora é uma parte interessante. Turistas japoneses têm aumentado. Turistas ao Japão, né? Eles são muito bem-vindos. Mas, por favor, respeite a nossa cultura. Só que falta de entendimento sobre a nossa cultura causa poluição turista. Isso aqui é um problema importante. Que eu acho que eu já falei sobre isso antes, né? Que você tá tendo um problema no Japão de que o turismo aumentou muito. Muito mesmo. O que, por um lado, é bom, né? Pro comércio. Só que, por outro, você tá tendo muita gente idiota que tá fazendo zoeira no Japão. Sim, arruaça. Tá fazendo arruaça. Então, por exemplo, o cara vai lá pra destruir mesmo. Então, por exemplo, você tem gente que tá fazendo pichação em templos ou em lugares sagrados. Ou então que grava TikTok. Tipo, teve uma menina, por exemplo, que ela gravou um TikTok se agarrando num portão Tori. Que pra quem não sabe, o portão Tori é o portão sagrado, né? Que ele liga o mundo espiritual ao mundo terrestre. Então, quando você passa pelo portão, é porque você tá passando de um portal que vai te levar pro mundo dos deuses. Aí tá a mulher fazendo um vídeo pornográfico se agarrando no portão lá, pro TikTok. Que é completamente desgraçado. Absurdo. Completamente. Ou fazendo pegadinha. Você tem vários vídeos de TikTok que eles ficam fazendo pegadinha. Eles viajam pro exterior e fazem pegadinha. Ficam gritando, ficam insultando a população local, atazanando todo mundo, criando confusão. O mais proeminente desse caso é um sujeito que é Jason Somali, que é o nome dele. Sim, sim. Já tem alguns anos já que esse cara tá lá fazendo bosta no Japão. Sim. Aí depois. Aí ele foi pra Coreia, só que na Coreia ele se fudeu. Sim, ele tá sendo julgado agora. Acho que já foi julgado, acho que vai ser preso já. Ele vai pegar um cadeião, né? Vai pegar de 10 a 15 anos, uma coisa assim. Sim, ele se fudeu. É porque ele fez um vídeo onde ele beijou uma estátua coreana que ela representa a liberdade coreana, né? Ela tem a ver com. Salvo engano, é um momento de guerra, eu não lembro agora. Deve ser em relação à guerra da Coreia. Sim. Então é um monumento que tem uma importância simbólica nacional muito grande, aí vai um otário, um imbecil lá fazer isso. E esse cara, todo o conteúdo dele é ir em países
asiáticos, principalmente, países que são mais civilizados. quietos Civilizados. Exato. Lugares onde as pessoas não gostam de barulho ou de inconveniência. Onde o povo é civilizado. E ele gosta de ir pra esses lugares e ficar fazendo zoada, quebrando coisa, importunando as pessoas. Todo o conteúdo do cara é isso. É ser um estorvo pra todo mundo que vive em volta. É o que acontece. Óbvio que os japoneses estão putos com isso aí. E isso aí tá uma movimentação muito grande no Japão em reação contra isso daí. E você veja que esse político aí, ele tá ligando o caso do Assassin's Creed ao caso da Arruaça. Provavelmente é porque isso faz parte da pauta dele. Eu imagino que a plataforma... Em português não se diz plataforma, né? Se diz a pauta, né? A pauta que ele deve vender deve ser justamente essa questão da questão dos imigrantes, dos turistas, e aí e ligou com essa coisa da Ubisoft. Porque, pra nós, essas coisas podem não estar muito ligadas, mas eu percebo que no Japão... porque o japonês ele é um pouco mais perspicaz e inteligente, né? Ele percebe que as coisas, elas estão numa cadeia causal, Sim. né? Então, tipo, ninguém chega no Japão e vai de propósito lá desrespeitar o país do nada, né? Tem coisas que levam as pessoas a ter essa percepção de que você pode ir lá no Japão fazer isso e nada vai acontecer, né? E aí, uma delas é o videogame, né? E eles entendem isso. Não só isso, é porque me parece que, pelo que eu vejo, tem uma coadunação de ideias em torno dessa questão de proteger o Japão contra esses estrangeiros que estão depredando a gente. Sim. Porque o japonês, ele tem um senso enquanto nação de... Existe o Japão, existe o Sky Gaijin. Ou seja, existe o Japão, existe o que tá fora do Japão. Que eles chamam... Que, traduzindo seria... Geralmente se traduz como overseas, né? Para além do mar. Por quê? Por quê? Porque eles são uma ilha. Então você ser um povo de uma ilha cria muito esse pensamento de que existe vocês e o mundo. Né? Existe o Japão e o mundo. E o que acontece? Essa questão do turista, do estrangeiro, da Ubisoft fazendo palhaçada, eles entendem o quê? É o Japão e tem esses gaidin aí safado intrometendo no Japão. Então, pra eles, faz parte de uma mesma pauta, que é a pauta da defesa da cultura japonesa contra uma força estrangeira que quer fazer arruaça com ela, que está atacando a cultura deles. Aí eles juntam isso numa pauta só. Tanto é que todos os canais que eu vi do Japão, que são anti-woke, os canais japoneses que falam contra a lacração, eles também falam dessa questão do turismo, dos turistas fazendo arruaça, e eles também falam da questão dos estrangeiros. Porque, por exemplo, tem uma comunidade curda no Japão, isso é chamado lá de o problema curdo, ou a questão curda, que é que você tem alguns refugiados curdos que foram para o Japão, e refugiados... e aí, o que acontece? Esses refugiados, eles estão causando problemas lá. Eles estão fazendo ataque com faca, né? Estão fazendo... eles estão fazendo as coisas que estão acontecendo na Europa, saca? Quem sabe, vocês sabem, né? O que está acontecendo na Inglaterra, né? Na França, que tem a ver com um imigrante que, por acaso tem uma certa crença que eles têm parecido, que os curdos têm com um povo que tá fazendo isso lá na Europa, que eu não vou falar qual que é a relação, mas todo mundo sabe qual que é, né? Tem um elemento em comum, né? Tem uma certa coisa que todos eles acreditam, assim, e que tem a ver uma coisa com a outra. E aí o que acontece? No Japão, é tabu você falar da questão curda. É tabu, só que alguns políticos japoneses estão começando a falar. E geralmente vem junto da pauta do estrangeiro fazendo do turista e junto com a pauta da Ubisoft. Tá tudo coligado. Eu acho que é importante falar isso pra gente poder entender melhor o cenário que esse vídeo está e quem é esse político e qual que é a plataforma que ele tá rodando, né? Sim, sim. こういうことはダメなんだということを、やっぱり国も我々地方議員も、そして何よりも国会議員たちは言っていく必要があるし、これは自民党の責任、保守政党、自民党としての矜持がここにあるのではないでしょうか。今日はそんな思いで、この動画をお伝えしたいと思います。今日は実際にこの、伊達兵津神社にもお伺いをしておりますし、兵庫県、神道政治連盟の本部長である
ゆずるは神社の沢田宮司にもお話を伺っておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。É que é um boomer mesmo que editou o vídeo porque ele colocou uma transição de videomaker. Enfim, né? Aí é o Shinto Priest. Exatamente. Aqui eu estou visitando Itate Ryozo, o santuário de Itate Ryozo. Pessoa de achar in. 伊達氷津神社に、寄させていただいております。今日もうお忙しいところありがとうございます。宮司の、西 Isso, esse aqui é o sacerdote-chefe desse santuário. 本和俊様です。どうもわざわざお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。心配をおかけしてとんでもないです。申し訳ないです。はい。もう早速本題に入るんですが、このアサシンクリードシャドウというこのフランスで作られた絵がここを舞台にされているということで、もうすでに大きなちょっとこう、話題になりつつあるんですけれども、宮司さんの今の率直なお考え、思いをですね、ちょっとお聞かせいただきたいなと思ってます。そうですね。先生ね、ありていに言えば、日本文化の根底にあるような、場所ですから、その場所をですね、Pô, imagina explicar pro senhorzinho o Shinto Priest aí, いう velho. ような Imagina explicar pro senhorzinho o Shinto Priest que o Yasuke É, sim. no jogo da Ubisoft destruiu o seu templo Shinto. É porque eu imagino que pra ele é difícil até entender o que tá acontecendo direito, né? 画像が流れてる、また、出てくるということは残念であるということがまず一つ言えます。それとそれに対して、毎日お参りに見える方もあります。そういう方たちがもしも仮にこの画像を見た時に心を乱してまた悲しい思いになられるということを考えてみるとちょっと耐えられないという思いは持ってます。そういうもう率直なですね、お怒りというか思いというものは、私たちちゃんと受け止めてですね、国へも伝えないといけないし、国を通じて世界へも、またこの動画を見るさまざまな人にも分かってもら Estamos assistindo sim, estamos assistindo い sim. たいなというふうに Sim. 思ってるんですけども、これからもずっと変わらずにこの伊達氷津神社皆様に愛されながらこれからも続いていくわけですが、今回のことが変な形でこう広がらないように、やっぱりああいう、日本のことを分かったような分かってないような Nós temos que confrontar as pessoas ou as companhias que estão se comportando de uma forma rude, ignorante, enquanto fingindo que entende o Japão. 興味本位で、無礼なことをしたものについてはやっぱりはっきりとね、私たちが言っていく必要がありますよね。そうですね。はい。これはね、神社の関係者としてだけ思いじゃなしに、日本人としてもですね、日本人のバックボーンの中に神社っていうものはあるというふうに僕は考えますが、それをですね、傷つけたり、さっき先生おっしゃったように無礼という話になりますが、手をつけてはいけない部分というものに Aqui é muito importante o que ele está dizendo, que é o senso do sagrado. Que o sagrado é justamente esse lugar onde o profano não entra. Ou seja, que existe o senso de um lugar sagrado é de que existe um lugar no mundo, que está no mundo, mas que reflete algo que não é deste mundo. E, portanto, as leis do mundo não podem entrar lá. Então, por exemplo, o lugar sagrado é onde não pode ter guerras. É onde não se poderia derramar sangue. É onde as rivalidades não existem. E quando você perde o senso do sagrado, acabou a humanidade. Sim. E o Ocidente ele já não liga mais pro sagrado na sua cultura, né? Mas o Japão ainda se embota com isso, né? Sim. Então, por isso que o japonês leva muito a sério essas coisas. Mesmo que muitas vezes eles não acreditem mais na religião deles, inclusive. Sim. E que é uma coisa muito interessante, que o japonês muitas vezes ele não tem certeza da existência dos deuses,
mas ele ainda considera que o lugar é sagrado e ele vai lá mesmo assim. Sim. Que pra um ocidental é muito difícil de entender esse sentimento. 手をつけたり触ったり、乗り越えたり、またその、ひどいことに、土足で、踏みにじるというような、形というのはこれはやはりやめてもらいたいというふうに考えますね。そうですね。もう今西本宮司がおっしゃったことがもうすべて凝縮されていると思います。今日この率直な思いをですね伺いましたので、私はこの兵庫県議会議員として、兵庫県からですねしっかりと国の方へも、伝えていきたいと思いますし、また今後の成り行きをですねぜひご注目いただきたいと思います。今日お忙しいところお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうごぜひですざいます。ねこんな形でですねご案内するのは大変寂しいことですが、とっても素敵な神社、たくさん提灯が今上がってたので、あれはどういう方ですか？あれはね、お正月を迎えるのに地域の協賛を得てる。なるほど。ということが一つ。それからお正月だけであれを外すのはもったいないので、厄除けが終わるぐらいまで釣っておこうかということで釣ってやります。とってもね、この冬空に生えて綺麗だなと思わせてもらいました。はい、皆さんぜひですね、姫路城のすぐ近くですから、播磨の国総社板手氷津神社お参りいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆずるは神社にお邪魔をさせていただいております。ゆずるは神社 Ah, Esse é o diretor do templo, isso. do templo. の澤田宮司です。いつもお世話になってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。澤田宮司はこの兵庫県の神道政治連盟の今本部長でいらっしゃるんですね。今回のこのフランスのアサシンクリードのこのゲーム、これが姫路総 Konogemu. 奏者さんの本殿を破壊するというような、映像があるということで、今問題が表面化しているんですが、どのようにお考えでいらっしゃるんでしょうか。基本的にその、ヨーロッパっていうかね、ああいう風の白人と、他の、東洋人とかそういうところを、若干心の中で、差別してるというか、要するに、そういうものの宗教とかそういうものを、リスペクトできてないという感じはします。Ele só tá falando que os olhos deles veem, né? Pô, os caras não respeitam a própria cultura, vai respeitar dos outros, pô. Não, mas é que eu percebi uma coisa. O japonês, geralmente ele acha que o ocidental respeita a própria cultura. Tipo, porque, por exemplo, eu vejo esse vídeo de japonês anti-woke. E muitas vezes eles usam uns argumentos que é argumento que só funciona pra japonês, tá, cara? Porque eles falam assim, por exemplo, imagina se nós fôssemos lá desrespeitar a cultura ocidental. Se eu fosse lá e desrespeitasse as igrejas ocidentais, como é que eles sentiriam? Eu pensei, porra, minha. Vocês não têm noção de como é que os ocidentais iriam cagar. É porque eu acho que se você explicar isso pra um japonês, não, lá o pessoal não liga. Ele vai ficar, como assim? Acho que ele fica em choque. Sim. Eu acho que ele fica em choque. Eles não acham, eles não conseguem entender que o ocidental não liga pra própria cultura. Porque pra eles é algo natural, pô. Eles devem se importar com a cultura deles, assim como a gente, né? Mal sabem eles. Cara, if only they knew, né? If only they knew, né? É assim. 心の底でちょっとそういうふうな差別があるんかなというのは思いましたね。É o que ele disse? ちょっとそういうふうな差別があるんかなという。Você fala coisas bonitas superficialmente, mas no fundo tem racismo. É exatamente isso. É exatamente Ubisoft. Exatamente Ubisoft. Ah, nós respeitamos o Japão, olha como esse jogo é japonês e tal. Mas e no fundo. Racismo puro. こういう時自民党しっかりしないと。 Ele falou que ali? Quê? É que Volta ali. Do Partido Democrata Liberal. Aí, ó. o partido deve responder firmemente essas questões. 自民党しっかりしないと。ただね、どこまでその向こうが意図があってやってるのか、意図がなくても結果的に、こんなことになってるというところはちょっときちっとしていただきたいなと思いますね。そうですね。しっかりと認まりまして、これ自民党として、兵庫県の自民党もしっかり、国もしっかりですね、しっかりと
ダメなものはダメ、不快なものは不快ということをしっかり表明してですね、やっていきたいと思います。はい。ちょっと今日はぜひ澤田宮司のお声を、ぜひ動画に反映したかったので、お話を伺いました。ありがとうございます。大変素敵な皆さん。娘のやつが40年以上前なんですけどね、せっかくですから年に1遍ぐらいは飾ってあげないとということで、見かけのゆずるは神社、これからね、桜の季節をもうすぐ来ますもんね。美しいので、ぜひ皆様もお参りに来ていただきたいと思います。今日はゆずるは神社の澤田宮司、澤田宮司は神道政治連盟の兵庫県の本部長でいらっしゃいます。 Então, o que é que os japas disseram então? Não gostamos. Exatamente. Não somos fãs. Foi paia. Foi Exatamente. paia. Bom, é isso. Foi paia e foi meio racista. E é Sim. verdade.